a gente vai falar de uma estratégia, né, que os tiranos, de modo geral, têm bastante interesse e gostam, né, de dar, assim, uma capa de legitimidade, né, quando eles invadem as atribuições da Corte Suprema de Justiça, né, do judiciário dos seus países, né? Mas vamos trazer o assunto aqui para o nosso faroeste caboclo aqui, né? O presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ele confirmou no domingo, vocês devem ter visto, né, ter recebido sugestões em conversas com aliados, né, sobre um eventual aumento do número de ministros, né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal. O que poderia, segundo ele, né, pulverizar o poder desse órgão máximo do judiciário, né, com quem ele protagonizou aí uma série de crises institucionais ao longo do seu governo, né? E nós conversamos aqui praticamente sobre todas essas crises, né? Cada semana estourava uma crise entre o executivo e o judiciário, né? Bom, um número maior de ministros na Suprema Corte teria o efeito de diluir aí o poder de decisão do tribunal, né? Conforme avaliou o Bolsonaro em diversas entrevistas aí, esses podcasts, né, no YouTube. As reações a favor e contra essa ideia estapafúrdia, né, e diga-se de passagem inconstitucional, foram muitas, né. Do lado dos mais reacionários, nomes de peso aí como o atual vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão, e o líder do governo da Câmara, né, o Ricardo Barros, né, aplaudiram essa iniciativa, né. Já o ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que havia declarado voto em Jair Bolsonaro, descreveu, aspas para ele, né, essa atitude como saudosismo puro, né, e arrobo de retórica que não merece endosso dos homens de bem, né. Para nossa surpresa, os presidentes da Câmara e do Senado foram pelo mesmo caminho, né? E também afirmaram, quase que falando a mesma coisa, que o assunto, levantar esse assunto nesse momento, não é adequado, né? Diante dessas reações negativas aí, e para surpresa de ninguém, né? O presidente disse que o assunto foi invenção da imprensa, né? E que ele nunca cogitou esse tipo de coisa. Bom, essa proposta de ampliar o número de ministros do STF não é uma coisa nova na política brasileira, né? Durante a ditadura militar, entre 64 e 85, né, por meio do AI-2, o Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 65, a composição da Suprema Corte ela passou de 11 para 16 integrantes, né? E a Constituição de 67 confirmou esse acréscimo de ministros, né? Ainda durante a ditadura militar, com base no ato institucional, agora o número 5, né? O AI-5, né? De 13 de dezembro de 68, foram aposentados em 69, no ano seguinte, 3 ministros do STF. O Vitor Nunes Leal, Hermes de Lima e o Evandro Lins e Silva, né? O presidente da corte, Gonçalves de Oliveira, na época renunciou em protesto a essa iniciativa, né? No mesmo ato, foi aposentado também o general Peri Bevilacqua, que era ministro do Supremo Tribunal Militar, e era considerado pela ditadura como um liberal, né? Além dos magistrados, foram cassados ainda no AI-5 32 deputados e 2 senadores. Em fevereiro de 69, após essas cassações, né, o então presidente, o então general de plantão, né, Arthur do Costa Silva, editou o ato institucional número 6, retornando ao formato de 11 ocupantes no Supremo Tribunal Federal, dos quais 10 já haviam sido indicados depois do início da ditadura militar, né?
O 11º era o Luiz Otávio Galotti, que era leal, vamos dizer assim, que era simpático aos militares e se tornou presidente do STF. Durante o regime militar, o Supremo nunca deixou de funcionar, mas houve um enfraquecimento da corte, né? Apesar da pressão constante dos militares sobre a corte, inclusive na nomeação de novos ministros, não era interessante o regime chegar ao ponto de fechar o Supremo Tribunal Federal, porque isso configuraria uma ditadura na sua forma mais primitiva, né? Por isso, o Supremo permaneceu aberto, mas sempre sobre uma ingerência muito grande dos militares, né? Trazendo agora para o nosso tempo aqui, além do André Mendonça, o Bolsonaro indicou outro ministro para a corte, que foi o Cássio Conká, né? O Cássio Nunes Marques, né? Que ficou no lugar do Celso de Mello, que também se aposentou. O próximo presidente eleito, seja o Lula ou seja o próprio Bolsonaro, deverá escolher mais 2 ministros, uma vez que a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski, né, ambos indicados por governos petistas, vão se aposentar. Bom, só para arrematar, eu queria lembrar que o controle do judiciário, né, é uma pauta de governos autocratas, né, como o Jean estava falando aqui, né? Seja de extrema direita, como o caso do Viktor Orbán na Hungria, ou de extrema esquerda, como o caso do Hugo Chávez na Venezuela, né? O livro, Marcelo, Como as Democracias Morrem, que acho que você trouxe aqui para a gente, do Levitsky e do Ziblatt. Foi o Jean. Foi o Jean, né? Já citados aqui no programa. Ele mostra bem essa estratégia de usurpação com áreas de legalidade, né, como eu falei no início, né, do Poder Judiciário pelo Poder Executivo. Então, eu pergunto para vocês agora, para terminar de fato, Jean e Marcela, como votariam os parlamentares, deputados e senadores eleitos por esse bolsonarismo mais ferrenho e hoje defensores dessa aberração, né? Se essa proposta fosse feita pelo Lula, caso fosse eleito? Ruim aí, que não querem para votar no A ou no B, porque não querem que o Brasil se torne uma Venezuela. Então, o pessoal que consome fake news, eu peço encarecidamente que pesquisem como é que se instalou a ditadura do Chaves. E é um modelo do Bolsonaro. Você vai lembrar que tem várias na imprensa. Quando ele era deputado, modernas. Várias vezes ele elogiou o Chaves, né? Isso, é o modelo das ditaduras modernas. No caso do Chaves, apoio dos militares, vê se não soa parecido. Apoio dos militares, aí ele dominou o legislativo, na sequência alterou a composição da Suprema Corte, e aí controlou o judiciário. Aí, então, o que ele fez? Constitucionalmente, entre aspas. Isso. E aí o que ele fez? Com o controle do judiciário, mudou a Constituição e está se perpetuando no poder. Gente, concentração de poder, seja na mão de quem for, tem nome. Chama ditadura. Ditadura. E é só o primeiro passo, né, Marcelo? Você vê... você falou aí que ele se perpetuou no poder. Se caso consiga uma mudança desse tipo na composição do judiciário, o próximo passo é passar o mandato de 4 para 16 anos. Ou com renovação perpétua. Renovação perpétua. Também, exato. Igual na Hungria. Exato. E hoje a gente sabe, infelizmente, que existe uma base parlamentar para esse tipo de loucura, né? E eu não citei aqui, mas eu lembrei agora aqui que o Bolsonaro, inclusive, na primeira entrevista que ele deu, logo depois da entrevista da Veja, né, para esses podcasts, ele falou o seguinte: a ideia está na minha mesa, mas se os ministros se comportarem direitinho, a gente vê o que vai fazer. Quer dizer, é uma ameaça. Isso é ameaça, né? Rasteira. A imprensa,
ela não desenvolve esse tema como deveria desenvolver, né? Não mostra os casos como eles deveriam ser, para esclarecer a população, entendeu? Agora entrou, né? Assim, esse segundo turno virou um esgoto a céu aberto, né? Com essas propostas. Aí os católicos, agora também ultraconservadores, esses católicos fraquinhos, né? Esses daí, ao invés de falar Alá, falam Deus, né? Porque é a mesma linha, é o mesmo tom, é o mesmo toque. Agora, na sexta-feira, eu vi aí um post fixado, entrou no meu WhatsApp, entrou no meu Instagram, né, que sexta-feira vai ter uma vigília dos católicos orando pelo futuro do Brasil. Então você vê que não... E teve um gaiato, eu não sei se vocês viram, um deputado eleito, não me lembro por onde, agora não me lembro por qual estado, ele falando que até o segundo turno ele vai fazer ele fez uma promessa que ele não vai tomar Coca-Cola. Quer dizer, olha o ponto de ridículo que a gente chegou, e o cara falando sério. Eu ainda pensei que fosse algum tipo de piada. Aí eu fui ver, não, o cara realmente foi eleito. Né? Eu gosto muito de Coca-Cola, mas vou fazer um sacrifício e até o dia 30 eu não vou tomar Coca-Cola. Meu Deus do céu, que ponto chegou. Agora, vocês vejam, um negócio que toda vez que o Bolsonaro lança uma ideia, né, alguma coisa revolucionária, ele joga para ver a reação. Né? Vocês já repararam isso, né? E aí, em seguida, ele volta, não fui eu, é a imprensa, é outro cara, não sou eu. Mas auto fake news, chama isso. Ele fala e depois diz que não falou. Que é a imprensa então, que coloca na boca dele. De falar isso. Agora, é uma coisa que as pessoas precisam entender, que o único poder que realmente ainda sustenta um pouco a nossa democracia é o STF, é o Judiciário. Porque o Legislativo, com o orçamento secreto, ele já tomou conta. Tá certo? Militares, ele já tomou conta. Tá ok? Então, ele só falta atacar o STF e a solução é botar 16, 18, 54, não sei, né? Para ele ter o controle à la Chaves, como vocês já falaram, e como eu vivo falando aqui, que o grande ídolo do Bolsonaro foi o Chaves, quando ele era deputado federal. Existem vários discursos na Câmara, né? Na Câmara onde ele exalta o Chaves. Eu, se fosse da campanha do Lula, eu iria buscar esses vídeos e jogar isso na internet para mostrar o que está acontecendo, quem é esse cara. Você entendeu? E Jean, você citou aí en passant os militares. Nós estamos também aqui esperando ansiosamente o relatório sobre a integridade das urnas, né? Não se fala mais nisso. Depois que elegeu a camarilha toda, quem é que fala agora em fraude nas urnas? Não sei se o assunto vai voltar no segundo turno, é bem provável. Mas caladinhos, quer dizer, a partir do momento que o Exército como um todo se presta a esse papel, já um dos pilares aí do que a gente entende por nação já está remendado, já está quebrado, né? Então